Olá, amigos, mais uma vez, professor Oséias aqui do Rio de Janeiro. Vamos comentar sobre as declarações recentes do presidente da Argentina, né? O socialista Alberto Fernandes. Bom, o socialista argentino falou, né? Em tom depreciativo, ele falou que nós brasileiros viemos da selva. Os argentinos vieram de barcos da Europa, são europeus, né? E nós brasileiros viemos da selva. Bom, ele falou em tom depreciativo, mas se a gente parar para pensar, é um orgulho nós termos vindo da selva, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Foi uma invasão, não foi um descobrimento, né? Há milhares de anos já tinha a população brasileira aqui, que eram os residentes, que foram chamados de índios, que nada de índios tinham, porque não moravam na Índia, né? Eles pensavam que tinham chegado na Índia. Por isso é que chamaram os brasileiros nativos de indígenas ou índios. Bom, em torno de 8 milhões de indígenas existiam, moravam, residiam no Brasil à época da invasão portuguesa, né? Bem, esses 8 milhões de índios, eles continuam no nosso sangue, né? Qualquer pessoa que é nascida no Brasil, de pais nascidos no Brasil, eu considero brasileiros, seja qual a cor da pele for, seja branco, seja moreno, seja preto, ele é brasileiro. E com certeza ele tem o sangue indígena, tem o sangue dos negros e tem o sangue dos brancos, né? Eu, por exemplo, eu sou moreno, então com certeza eu tenho sangue negro. Eu com certeza tenho sangue branco e com certeza tenho sangue índio, indígena, né? Dos nossos ancestrais. Pela minha barba, assim, você tem a barba rala, isso é característica dos índios brasileiros. Os índios brasileiros, eles não têm pelo na face, né? Nem no corpo. Você tem a pele morena, você tem negro na família. E se você não é totalmente preto, você tem sangue branco. Então vamos dizer que o brasileiro ele tenha 30% aí, 33%. Se você fizer um teste de DNA, você vai ver que todos nós temos aí em torno de 30% de sangue de brancos europeus, de indígenas 30% e 30% de negros também, né? A época da libertação dos escravos, em torno de 800 mil escravos no Brasil, né? Residiam no Brasil. Então nós temos lá 8 milhões de indígenas no início, mais 800 mil escravos pretos, brasileiros e mais alguns milhões de brancos portugueses que vieram para o Brasil. Então nós temos essas três raças, é inegável. Somos um povo moreno, mestiço. E temos algumas características interessantes desses três povos. Eu vou salientar algumas aqui que são interessantes, né? Primeiro, vamos ver a característica dos negros que vieram, que estão no nosso sangue. Eu vou salientar duas características aqui muito positivas. A primeira é a capacidade para o trabalho, né? Por que os portugueses trouxeram os negros para o Brasil, para a América, né? Porque os negros têm uma capacidade muito grande para o trabalho, de trabalharem, né, de sol a sol, de resistirem às intempéries, às más condições e produzirem algo positivo, né? O Brasil foi durante 300 anos aí construído pelos brasileiros de pele preta, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, né? Eles foram os trabalhadores que movimentaram a nossa economia durante pelo menos 3 séculos, os pretos, né? Então o trabalho, o brasileiro é muito trabalhador e isso vem dos pretos, característica maravilhosa que nós temos. A segunda característica dos pretos, brasileiros de pele preta, né? Eu vou falar alegria. Rapaz, você vê como é que o brasileiro é alegre, né? Você vai na Europa, o alemão é carrancudo, o francês é carrancudo, né?
e outros povos também, lá do leste europeu. E o brasileiro é alegre, canta, é a característica dos pretos. Veio lá da África, você vê aí a filmagem lá da África, você vê a alegria daquele povo, né? Com tão pouco eles são alegres, eles estão sempre felizes, as roupas são coloridas, né? As músicas deles são alegres, transmitem alegria, mesmo pobres, mesmo com tão pouco, eles são alegres, aqueles molequinhos pretinhos, todos sempre sorrindo, né? É a característica que passou pra gente. A alegria do povo africano. O brasileiro é alegre, o brasileiro é feliz, é o maior carnaval do mundo, né? Característica do preto. E característica do indígena, né? Vamos lá onde o Alberto Fernandes falou que nós viemos da selva. Uma das características maiores e melhores que eu vejo assim nos indígenas é a solidariedade. O índio, ele é solidário, gente, é solidário. Por que o índio é solidário? Porque durante milhares de anos eles viviam aqui no nosso país, na selva. E para você viver na selva, numa sociedade que é pré-agrícola praticamente, né? Eles produziam muito pouco de agricultura, alguma coisa como mandioca, batata doce, mamão, alguma coisa assim. Mas é uma agricultura muito rudimentar. Então você tinha que ser solidário. Quando você colhia alguma coisa, você tinha que dividir com os outros. Primeiro, que você não conseguia comer aquilo tudo. E segundo, que na época Primeiro, né? E segundo, que na época de seca, de intempéries, de pouca produção, alguém tinha que te ajudar. Então, o indígena, ele era solidário porque não existia onde ele comprar alguma coisa. Ele tinha que produzir, tinha que dividir. Você fazia uma caçada, por exemplo, matava uma anta, né? Sei lá, 200 quilos de carne, 300 quilos. O que você ia fazer com aquilo? Tinha geladeira, não tinha sal, não tinha condimento, você tinha que dividir. Você matava lá um veado, matava um animal maior, né? Você tinha que dividir. Então, na selva, nas selvas de onde nós viemos, a solidariedade imperava, né? Você ia caçar em grupos, os homens iam em grupos, 10, 15, 20 homens caçar e traziam a caça e dividiam para todos. As mulheres, elas iam para a roça plantar mandioca e quando colhiam, traziam e dividiam entre todos. A farinha dividida entre todos. Uma das características interessantes que eu vejo nos indígenas, se você estudar antropologia, como eu estudei, antropologia brasileira, você vê que as crianças numa aldeia, elas são criadas por todas as mulheres. Então todos os meninos da aldeia, eles se acham irmãos, eles acham que são irmãos. Né? Não tem negócio de primo, ele é meu primo, não, é irmão que ia cuidado junto. Ficava, olha só, um grupo de mulheres ia para a roça plantar mandioca, outro grupo ficava cuidando das crianças. Então aquelas crianças todas que ficavam ali cuidadas por algumas das mães, das mulheres, elas se consideravam irmãs, né? Então era uma família grande, né? A própria oca, nas aldeias, a oca, ela era uma casa grande com às vezes 50, 60 famílias morando ali dentro, né? Era uma grande construção de madeira coberta com sapê, e ali dentro as pessoas todas colocavam suas redes nos suportes, né? Nas fundações que segurava aquela oca, e cada pessoa tinha a sua rede, e as crianças, os adultos, os velhos, todo mundo junto. Então a solidariedade, o fogo era no meio da oca, existia um buraco em cima onde saía fumaça, e todo mundo ficava em volta ali, e as crianças eram criadas e cuidadas juntas, as pessoas estavam juntas. Então o brasileiro, gente, nós temos essa solidariedade. Nós fomos criados juntos, nós não fomos criados separados. Quando chegou aqui o europeu e começou a separar, fazia casa individual e tal, e o índio não entendia muito aquilo, né? Para quê? Como é que vai sobreviver 4 pessoas num pedaço de terra, uma cabaninha? Não, tem que ser todo mundo junto, todo mundo se protege. A oca no meio da aldeia, 60, 70 famílias ali, uma área toda limpa em volta, e outra área mais adiante, que era onde saiu o alimento, daí a caça, saía a mandioca. Então a solidariedade. A gente vê que nessa época de
pandemia, né, a solidariedade, as pessoas saindo na rua, distribuindo quentinha, fazendo cesta básica, né, as igrejas fazendo cesta básica, as comunidades fazendo cesta básica, pessoas individuais se juntando com outras pessoas, fazendo grupos, levando cesta básica, levando quentinha. A solidariedade é uma das características principais do povo que veio da selva, somos nós. Agora, uma característica do brasileiro, do indígena brasileiro, né, que por isso é que nós somos muito explorados pelos estrangeiros, é uma característica que eu digo que não é positiva nem é negativa, mas é uma característica do indígena, que é ele ser muito inocente, não ter maldade, né? O índio, ele não tem maldade, ele é simplório, ele é inocente, né? E quando o branco chegou aqui e a coroa portuguesa pegou e fez uma missa, botou uma cruz e falou: não, isso aqui tudo é nosso. Né? Por quê? Porque o brasileiro era muito inocente, gente, e ainda é muito inocente. Quando o rei de Portugal viu aqueles brasileiros todos com a bundinha de fora, né? Falou: esse pessoal é muito inocente, eu vou tomar a terra desses caras, eu vou socializar esse território. E realmente socializou, tomou tudo. Qual é o armamento desse povo inocente? Arco e flecha só. Então a gente tem canhão, a gente tem arma de fogo, vamos tomar. Então a inocência, né, a simplicidade do brasileiro, né, eu não sei se isso seria uma característica positiva ou negativa. Quando se trata de países, eu acho que é uma característica negativa, porque eles vêm aqui e tomam o que é nosso. Tomaram várias vezes, estão para tomar agora aí, né, 25% das nossas terras, com essa lei aí que estão saindo no Congresso, né, poder vender 25% do território brasileiro para estrangeiros, né. É a mesma coisa, a inocência, gente, a simplicidade, né, você trocar as riquezas por espelhinhos, por pentes, por faquinhas, né, o brasileiro, essa característica, ela veio do indígena. Realmente, nós somos muito inocentes, gente, nós somos muito simplórios. Nós muitas vezes tratamos estrangeiros com muita inocência, né? E nem sempre essas ONGs que estão lá na Amazônia, né, tomando conta das árvores, eles não estão tomando conta de árvores, gente. Eles estão ali para prospectar o que tem debaixo da terra, nosso ouro, nosso nióbio, nosso petróleo, nosso ferro, nossas riquezas, né? Nossos diamantes. Então nós somos muito inocentes ainda, nós temos que evoluir nesse quesito da inocência, né? Da falta de malícia. O brasileiro é muito inocente, mas por outro lado é uma característica que eu diria positiva, no sentido de você não tratar o outro com maldade, de você não estar com o pé atrás, de você não estar ali cismado, você está sempre feliz, sempre alegre e receptivo às outras pessoas. É uma característica que eu diria que tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Bom, e o branco? O branco também, nós temos aí 30% de sangue branco. É inegável. No Brasil não existe preto, 100% preto, né? Aquele preto que você vê lá na África, que ele chega a ser azul. É preto, 100% preto. Aqui não, até o preto aqui, ele tem um pouco de sangue branco, tem um pouco de sangue indígena, né? Então, o branco que veio pra cá, gente, o português, é um dos caras mais inteligentes do mundo, gente. Não é o sangue que a gente tem do português, o cara é inteligente. A gente vê o nosso último imperador, Dom Pedro II, o cara era uma sumidade, gente. O cara falava em torno de 10 a 12 línguas. Algumas ele falava, outras ele lia, escrevia, traduzia. O cara falava alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, falava tupi-guarani, traduzia sânscrito, o cara traduzia hebraico, grego. Cara, era a sumidade. Você vê a capacidade do português com esse território nosso. Eles administraram de uma tal maneira, gente, que esse troço aqui não se dividiu, né? Olha o tamanho do Brasil, né? O que Dom Pedro II principalmente fez foi consolidar o nosso território, dos maiores países do mundo, que tinha tudo para se dividir e se quebrar, igual lá o território espanhol, que se dividiu em dezenas de países, cada um para um lado, a confusão danada. A inteligência do português,
Eu vejo isso aí uma característica muito maravilhosa do povo brasileiro, né? A inteligência do português passou para o brasileiro. Nós somos um povo inteligente, nós somos um povo que sabe administrar, administrou muito bem seu território durante todo esse período. Você vê que nós preservamos as nossas florestas, nós preservamos os nossos indígenas, né? Os nossos ancestrais lá que estavam na selva, continuaram lá. Muitos se misturaram com os pretos e com os brancos. E outra parte ficou lá preservada, porque nós preservamos o território deles, que eram as matas. Nós somos o país que tem 60% do seu território de mata, gente. Nós preservamos. E essa é uma característica dos portugueses. Outra característica maravilhosa do branco português é que ele não é racista. Ele não tinha racismo, gente. O português, ele quando vinha para cá, ele se casava com a índia, ele se casava com a negra, com a escrava, né? Você vê que é o país que tem mais mulatos no mundo, né? Mais pessoas de pele parda, as mulatas maravilhosas, né? Os nossos mulatos também, né? Muito fortes, muito bonitos e tal. Então, é uma característica dos portugueses. Você vê que isso não aconteceu na América inglesa. O inglês, ele tem um racismo muito grande, né? Preto é preto, branco é branco. Ninguém casa com ninguém. Você vê que não tem mulato, né? Nos Estados Unidos não tem. Mas no Brasil tem muito mulato, muita mulata, muito preto com índio, índio com preto, índio com branco, branco com preto, né? Nós não temos racismo, uma característica maravilhosa dos brancos. Então nós viemos da selva com muito orgulho, né? A solidariedade do índio eu acho maravilhosa, passou para todos os brasileiros. Nós viemos dos barcos com os portugueses, a sua inteligência e a sua capacidade de não ter nenhum tipo de racismo, eu acho maravilhosa. E nós viemos dos pretos, gente. Esse povo maravilhoso que trouxe alegria e a capacidade de trabalho para o nosso povo. Um abraço, professor Oséias, aqui do Rio de Janeiro. Fiquem com Deus.